Você lembra do episódio Turno Macabro? Sem dúvidas, ele é um dos episódios mais bizarros e estranhos de Bob Esponja, tanto pelo seu clima assustador, como por um mistério que ele esconde, que até hoje ninguém conseguiu desvendar. Sim, eu estou falando dele mesmo, o mistério do Zé do Picadinho, um ser estranho e um tanto misterioso, que apareceu exatamente às 3 horas da manhã no Siri Cascudo. Bob Esponja sempre foi um desenho meio estranho, mas ao mesmo tempo nostálgico, principalmente a primeira e a segunda temporada, que na minha opinião, são as melhores de todo o desenho. Inclusive, nessa teoria de hoje, existem muitas formações controversas sobre o tal do Zé Picadinho. Então, sem mais enrolação, vamos pro primeiro episódio em que o Zé do Picadinho faz sua primeira aparição. O episódio começa com Lula Molusco fechando o Siri Cascudo e deixando bem claro que eles fecham suas portas às 8 horas da noite em ponto. Mas do nada, aparece um cliente fazendo um pedido. Porém, o Lula Molusco insiste que o restaurante já está fechado. O cliente fica muito bravo e pergunta se ele não vai querer o seu dinheiro. E foi só ele citar a palavra dinheiro que vocês já imaginam quem brotou do nada, não é mesmo? Sim, o seu siriguejo. Ele aparece igual um rato quando viu o dinheiro dos clientes. Logo, o seu siriguejo decide que agora o Siri Cascudo terá um turno da noite. É óbvio que o Lula Molusco fica muito irritado com isso. Afinal, o cara vai ser simplesmente explorado dia e noite. Por outro lado, como você já deve imaginar, o Bob Esponja fica extremamente animado e feliz, pelo fato de nunca mais ter que parar de trabalhar. É sério, às vezes eu acho que o Bob Esponja precisa de um psicólogo. Lula Molusco, vendo toda essa animação do Bob Esponja, bola um plano para acabar com a alegria dele. Ele pede para o Bob Esponja levar o saco de lixo para fora, mas como já sabemos, o Bob Esponja é muito cagão para fazer isso, e começa a morrer de medo, mas mesmo assim ele cria coragem e sai correndo e consegue jogar o lixo fora. O Lula Molusco percebe que o Bob Esponja está morrendo de medo, e é aí que ele tem uma brilhante ideia de contar uma história bizarra e assustadora para o Bob Esponja. Só assim, para ele desanimar de trabalhar à noite, não é mesmo? O Lula Molusco pergunta se Bob Esponja já ouviu a história do famoso Zé do Picadinho, que obviamente ele inventou ali na hora. Ou será que não? A lenda diz que o Zé do Picadinho foi um ex-funcionário do Siri Cascudo, bem antes do Bob Esponja e do Lula Molusco. Só que um certo dia, ele foi fazer hambúrguer e acabou cortando a própria mão acidentalmente, e a substituiu por uma espátula enferrujada. Certo dia, ele acabou sendo atropelado por um ônibus a caminho do trabalho, e no seu funeral, ele foi demitido. E agora, toda terça-noite, ele volta para ter a sua vingança. Bob Esponja, como sempre, fica morrendo de medo. Lula Molusco diz que hoje é terça-noite, então ele irá aparecer. O Bob Esponja pergunta como vão saber se ele vai aparecer ou não. Ele diz que há 3 sinais que acontecem antes da sua chegada. Primeiro, as luzes começam a piscar sem parar. Depois, o telefone toca, mas não tem ninguém do outro lado. E por último, um ônibus aparece exatamente às 3 horas da manhã. O Bob Esponja fica morrendo de medo, mas logo o Lula Molusco acalma ele, dizendo que é apenas uma lenda. Mas aí, dá 3 horas da manhã, e simplesmente começa a acontecer tudo o que o Lula Molusco disse que iria acontecer na chegada do Zé do Picadinho. As luzes começam a piscar. Olha só pra este lugar, é como uma cidade fantasma aqui. Muito engraçado. O telefone toca, mas não tem ninguém na linha. O quê? O quê? Alô? Alô? Gosma verde começam a sair das paredes. As paredes estão zoando gosma verde. Ah, espera, elas sempre fazem isso. Lula Molusco vai ficando cada vez mais assustado, até mesmo mais que o Bob Esponja. E do nada, aparece um ônibus em frente ao Siri Cascudo, e desce um ser muito parecido com o tal do Zé do Picadinho citado pelo Lula Molusco. Pra falar a verdade, ele parece até o boneco do Among Us, não é mesmo? Ele abre a porta e se aproxima do balcão, mas quando a luz bate nele, percebemos que era apenas um peixe comum. Mas você ainda deve estar se perguntando, mas e as luzes piscando? Se não era o Lula Molusco, nem o Bob Esponja, quem estava fazendo isso? Então Lula Molusco pergunta: Espera aí, se era você no telefone e você no ônibus, então quem estava apagando as luzes? O Nosferatu! Quando do nada, nos deparamos com o Nosferatu. E assim acaba esse episódio, parecendo que não existe nenhum Zé do Picadinho, e não passou apenas de uma piada. Mas ainda ficaram muitas pontas soltas, que fazem nos questionar que o tal do Zé do Picadinho pode sim ser real, mesmo Lula Molusco dizendo que é uma história inventada. Há vários indícios de que essa história é sim real. Em alguns outros episódios, podemos tirar essa conclusão. E é deles que vamos falar agora. O hambúrguer da noite. Todo mundo já sabe que o Siri Cascudo existe há
décadas. Isso é provado em 2 episódios. Krabs solteiro da 6ª temporada, que o seu siriguejo diz que fundou o Siri Cascudo depois de sair da marinha. E em Amigos ou Inimigos, onde ele e o Plankton brigam pelo restaurante Comida para os Pobres, atualmente chamado Siri Cascudo, indicando que ele já existe há mais de 20 anos. Dito isso, há vários vestígios que tiveram muitos outros funcionários antes do Bob Esponja e do Lula Molusco. Um deles é o Jimmy, que aparece na 5ª temporada, demonstrando ser um ótimo cozinheiro, até melhor que o próprio Bob Esponja. Mas logo pediu demissão, porque o seu siriguejo não valorizava. Chega até a ser engraçado esperar isso do seu siriguejo. Mas é claro que o Jimmy não é o Zé do Picadinho. Afinal, ele tem suas 2 mãos. Agora, voltando a coletar provas, vamos analisar o Richard. Quando ele aparece, ele nos diz que quando ligou, não disse nada por causa que estava nervoso. Mas essa ligação foi feita há alguns segundos atrás. O que começa a não fazer sentido é que como ele ligou há apenas alguns segundos, e simplesmente já estava na porta do Siri Cascudo. E outra, como é que ele pegou um ônibus às 3 horas da manhã, sendo que na fenda do biquíni só funcionam durante o dia? O próprio Lula Molusco nos prova isso. Não sabia que os ônibus circulavam tão tarde. E não circula. O que me leva a crer que o Richard não veio da fenda do biquíni, e sim da fenda da pedra. Afinal, no episódio 35 da 1ª temporada, do qual Bob Esponja vai parar na fenda da pedra, nós vemos que lá sim, os ônibus funcionam à noite. E o Nosferatu, quem é ele e por que ele aparece? Essa foi a primeira vez em que ele apareceu no desenho. O Nosferatu é basicamente uma paródia do Drácula, aquele vampiro muito famoso. E sua aparição é simplesmente uma piada interna dos roteiristas do desenho. Porém, no episódio 46 da 12ª temporada, chamado Hambúrguer da Noite, ele passa quase a mesma vibe do Turno Macabro. O episódio começa com o Bob Esponja e o Patrick saindo bem tarde do mundo da luva. Como já está bem tarde, o Bob Esponja diz que está morrendo de fome e lamenta pelo Siri Cascudo não estar aberto durante a noite. Mas o Patrick diz que está aberto sim e que eles têm um turno da noite lá. Quando eles chegam até lá, Bob Esponja diz que seu siriguejo nunca havia dito para ele que existe um turno da noite. Porém, o mais estranho é que ele havia dito sim no episódio do Turno Macabro. E é aí que começa a ficar estranho, e você se pergunta, como que ele não sabia disso? É quase como se ele tivesse sofrido uma lavagem cerebral. Então eles entram no restaurante, mas ao entrar, o Bob Esponja se depara com diversas criaturas estranhas e peculiares. Até mesmo os funcionários são um tanto estranhos. Vemos até uns peixes parecidos com o da fenda da pedra. E todos esses detalhes vão fazer sentido na minha teoria mais pra frente. O mais curioso é que todos ali conhecem o Patrick, mas isso é explicado em Turno Macabro, onde nos mostra que o Patrick costuma comer hambúrguer de Siri durante as 3 horas da manhã. Então é bem provável que o Patrick já havia ido às 3 horas da manhã no Siri Cascudo. O Bob Esponja fica curioso para saber quem é o Mestre Cuca daquele turno, quando eles se deparam com Barry Peixe-Bolha, que é o Mestre Cuca noturno. Mas acidentalmente, quando o Bob Esponja vai cumprimentá-lo, ele acaba apertando sua mão com muita força, machucando ela. Isso impede ele de continuar trabalhando. Como desculpas, o Bob Esponja pede para assumir o seu lugar, afinal, ele também é Mestre Cuca. Só que antes, Barry precisa pedir permissão para o seu gerente. Ô chefe! Esse carinha aqui pode trabalhar no meu lugar essa noite! O mais estranho é que, como vocês perceberam, o gerente é o Nosferatu. Bob Esponja fica morrendo de medo, mas isso é muito estranho, porque na primeira aparição dele, o Bob Esponja ficou tranquilo, o que abre as portas para mais uma teoria de linha do tempo, que eu vou citar em outro vídeo mais para frente. Mas se você quiser já ter uma noção, assiste essa teoria do Homem-Raio que você vai entender. Enfim, o Nosferatu permite que ele trabalhe, e o episódio segue com Bob Esponja preparando o lanche da madrugada. Quando está prestes a amanhecer, todos vão se despedir do Bob Esponja, e acaba saindo do restaurante pouco tempo antes do seu siriguejo chegar. Ele fica até surpreso de ver o Bob Esponja lá tão cedo, então Bob Esponja diz que estava trabalhando no turno da noite. O mais curioso é que o seu siriguejo diz que não há nenhum turno da noite, e que ele devia estar sonhando que trabalhou lá nesse horário. Bob Esponja, confuso, se senta até que sente algo estranho no banco, o que indica que tudo ali pode sim ter sido real. Porque quando o episódio termina, o narrador francês diz que tudo que vimos se passa na Zona das Marés. Agora, antes da teoria, vamos entender o que é a Zona das Marés. No vídeo do Pollux sobre essa teoria, ele diz que é uma referência a uma série antiga dos anos 50, chamada Além da Imaginação. Eu não acho que esteja errado, porém eu tenho outra ideia sobre isso. Na minha opinião, a Zona das Marés é nada mais nada menos que a Fenda da Pedra.
Fazendo algumas pesquisas, descobri que a Zona das Marés é a zona abissal dos oceanos. Se trata de uma área extremamente profunda do oceano, onde não entra a luz do sol, com uma alta pressão, seres bizarros e ambientes extremos. Ela é tão isolada que chega a ser considerada outro mundo. Em diversos episódios, isso é provado, que de fato Bob Esponja já foi para lá com Patrick. O primeiro deles é o Fenda da Pedra, onde assim que eles pegam um ônibus para voltar para casa, o Bob Esponja acaba irritando o motorista, fazendo ele os abandonar neste local. Outro forte indício é no filme de Bob Esponja, onde para recuperar a coroa do Rei Netuno, eles fazem uma viagem para a Zona das Marés ou Fenda da Pedra, como conhecida. Agora tem uma coisa muito estranha e comum entre o episódio O Hambúrguer da Noite e o episódio da Fenda da Pedra. Você percebeu que ambos, antes de irem para lá, eles estavam saindo do mundo da luva? Será que é só uma mera coincidência ou não? Outra coisa é que na Zona das Marés, o mar abissal, se encontra em um enorme desfiladeiro de quilômetros de profundidade, assim como vemos no episódio da Fenda da Pedra. Curioso, não? Agora a teoria. Já que você já entendeu o que é a Zona das Marés, tudo vai fazer sentido. Para revelar se o Zé do Picadinho realmente existe ou não. A Zona das Marés é basicamente uma dimensão alternativa, que junta variantes de espécies diferentes em um mesmo lugar, ocasionando um choque de realidade paralela. E por isso que em episódios antigos como o Turno Macabro, o Bob Esponja já sabia quem era o Nosferatu, porque é bem provável que aquele episódio aconteceu bem antes do Hambúrguer da Noite, mesmo eles tendo anos de diferença. Pode ter ocorrido um choque de realidade, onde Bob Esponja nunca trabalhou no Turno da Noite e o seu sirigueijo muito menos o criou, o que tudo indica que em determinada situação, o Bob Esponja atravessa o portal da Zona das Marés, ativando essa realidade alternativa, vendo aparições muito estranhas e bizarras como Nosferatu. Então, pensando nisso e analisando esses pontos, é bem provável que o Zé do Picadinho realmente existe em outra realidade, e que de fato um ex-funcionário do Siri Cascudo realmente perdeu a sua mão e trocou por uma espátula, foi atropelado por um ônibus e segue vagando por aí em busca da sua vingança. Afinal, mesmo que o Lula Molusco afirme que a história não é real, o fato do Nosferatu aparecer só nos prova que de fato eles entraram em contato com a Zona das Marés, ocasionando uma confusão mental no Lula Molusco, fazendo ele contar uma história que realmente existe. Se você reparar bem no começo, o Lula Molusco parece confuso contando a lenda, mas depois é como se ele soubesse exatamente cada palavra que vai dizer em seguida, provando ainda mais essa teoria. Mesmo que não se tenha provas da identidade do Zé do Picadinho, ele pode sim ser o próprio Richard, mas não o que vimos, e sim o que realmente trabalhou no Siri Cascudo, e acabou perdendo sua mão. Também é bem capaz do seu sirigueijo ter apagado todos os rastros sobre ele, afinal o seu sirigueijo é capaz de coisas bizarras. Um exemplo é o episódio do Inspetor, em que ele tenta mandar ele de F. O vídeo sobre ele já tá no canal, então assim que acabar esse, vou pôr na tela final para você ir assistir. E se você quer ficar por dentro de todas as teorias com antecedência, sempre ter seu comentário respondido por mim, ter emojis exclusivos do canal, fora outros inúmeros benefícios, se torne membro do canal. É só clicar no botão onde fica o mesmo de se inscrever. Te aguardo lá. Não esquece de assistir o vídeo do Inspetor e depois o do Homem-Raio. Tamo junto, da Viseira na voz, é nóis.